Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. É um momento que a gente espera a semana inteira, esse horário das 20 horas da segunda-feira, em que a gente vai ter a oportunidade, né, de avançar um pouquinho mais dentro dessa compreensão desse mundo espiritual que Kardec desvendou para nós, codificou e colocou nessas questões, né, tão importante para que a gente possa ter essa solidificação mesmo da doutrina espírita, né? Junto com os outros livros, evidentemente, faz esse consolador que nos explica, que nos acolhe, nos consola, nos explica e nos motiva na vida. Então, é com muita alegria que a gente está sempre aqui nessas noites de segunda-feira, junto com vocês, evidentemente. Mais uma vez, pedindo para que vocês possam divulgar o nosso novo Facebook Sede, MapSede. O nosso anterior, tivemos um problema de hackeamento, ainda não foi possível restaurar, mas que a gente possa divulgar, porque muito provavelmente muitas pessoas que acompanhavam o nosso estudo estão limitados, embora a gente continue lá no YouTube, né? Nas outras redes sociais, meios em que nós temos lá todos os nossos estudos gravados desde o primeiro. A gente falou semana passada, vamos só rapidamente também dizer para vocês, estamos estudando a possibilidade de concretizar um novo estudo, que vai ser o estudo complementar das obras de André Luiz, que fala sobre os bastidores do mundo espiritual. São 13 livros psicografado com André Luiz. André Luiz, pelo que nos traz a doutrina espírita, foi Carlos Chagas, um dos fundadores um pesquisador, né? E um dos fundadores aqui do nosso Instituto de Pesquisa Fiocruz. E isso que Nivaldo falou, todos os prefácios dos livros de André Luiz, eles são assinados por Emmanuel. E nós estamos estudando, começar, claro, no primeiro livro, que foi o Nosso Lar, 1936, se não me falha a memória, sério. Na Primeira Grande Guerra. E no prefácio desse livro, Emmanuel, apesar da espiritualidade vir nos dizendo sobre Carlos Chagas, Emmanuel faz questão de não mencionar nome nenhum. Está no prefácio desse livro. Mas a espiritualidade, eles nos afirmam que André Luiz foi a encarnação do nosso Carlos Chagas. Carlos Chagas, né? É isso. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo dessa noite. Sempre pedindo a Deus, agradecendo e pedindo a Jesus e aos espíritos amigos que possam estar conosco nessa empreitada dessa encarnação, nos intuindo sempre, nos mostrando, nos ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas dores, para que a gente possa ter essa compreensão de que tudo que estamos vivenciando nesta vida, nesta encarnação, é fruto de nossas escolhas. Se não foi escolhas da nossa programação reencarnatória, são escolhas de nossas vidas atuais, do nosso livre-arbítrio. Então, que a gente possa ter essa consciência e, de posse dela, a gente possa trabalhar para transformar as nossas vidas de acordo com aquilo que a gente julgue que seja o melhor. Com esse entendimento, com essa consolação trazida pelos Espíritos para nós, que nós temos essa grande força que é a nossa vontade.
no momento em que decidirmos mudar, nos transformarmos, todos eles estarão ao nosso lado, nos dando força, nos dando essa competência, capacidade necessária para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente precisa. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, que os Espíritos amigos nos intua, nos inspire, para que possamos trazer dentro do estudo os nossos melhores entendimentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós sempre fazemos, né? Trazemos para vocês uma passagem, uma frase ou um panfleto, alguma coisa assim, para que a gente possa refletir para a nossa semana. A de hoje vai ser colocado para vocês aí na tela e tem a figura, quem aparece na tela é Paulo de Tarso, e tem a inscrição dizendo assim: façam o que quiserem, mas não venham chorar depois. E alguém diz assim: mas Paulo, não podemos escrever isso. Então ele diz: então escreve: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa citação é uma citação de Paulo, que faz parte de uma de suas cartas, porque, explicando até um pouquinho disso tudo, né? Paulo, ele foi aquele apóstolo que foi trabalhar para os gentios. E Paulo, ele fez 3 grandes viagens, levando o cristianismo de Jesus, depois da sua transformação, porque Paulo foi um perseguidor do cristianismo, depois ele se converte a Jesus e ele se transforma num dos maiores apóstolos, num dos maiores que levou o cristianismo. Quando ele... esse Paulo de Tarso, ele era o apóstolo dos gentios. Antes disso, ele era Saulo. Aí ele era o perseguidor dos cristãos. E Saulo se transforma em Paulo naquela passagem na entrada das portas de Damasco, com a gente, todos nós sabemos. E ele se transforma então nesse apóstolo que leva o cristianismo. Só que chega um determinado momento que ele já não consegue mais revisitar todas as igrejas que ele havia sido fundada. Então, ele é intuído para que ele escreva as cartas, que ele mande cartas para essas igrejas, para esses locais. Então, são as famosas cartas de Paulo. E em uma delas, Paulo escreve exatamente isso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso cai para a gente como uma luva, porque nós, dentro do nosso livre-arbítrio, que falamos aqui no estudo da semana passada, esse livre-arbítrio nos acompanha desde sempre, do mundo espiritual, como espírito. No momento da minha escolha das provas, eu posso dizer: não quero essa ou quero aquela. Eu estou exercitando o meu livre-arbítrio. E no momento que a gente reencarna, evidentemente que nós passamos um período de infância que não temos esse livre-arbítrio total, né? É porque o livre-arbítrio vai ser sempre relativo. Relativo. A nossa condição, né? E aí a gente passa a ter esse livre-arbítrio da escolha das nossas vidas, da forma da gente agir. Então Paulo diz para nós, através de uma citação de uma das suas cartas, que eu posso fazer o que eu quiser. Porém, eu vou ter que assumir a responsabilidade pelos meus atos. Tudo me é lícito, tudo me é permitido. E não é? Mas eu posso fazer tudo? Pode. Posso, mas eu vou ter que arcar mas com essa responsabilidade. Tem consequência. Nós precisamos pensar nisso. Qualquer coisa que eu queira fazer, eu posso. Mas ela vai ter consequência. E aí nós temos que fazer a pergunta: me convém fazer isso? Pelo que eu vou ter que pagar depois? Vale a pena? Vale a pena?
É a colocação que questionamento. a gente tem que fazer Esse sempre. questionamento, a gente, Célia, né, tá sempre lembrando esse questionamento. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ter que pagar. Por que não pelas me minhas convém? decisões. E aí, por que não me convém? Aí é uma resposta de cada um de nós. Eu tenho condições de arcar com essa responsabilidade? Eu vou querer assumir essa consequência? Porque a consequência, ela chega. É ação e reação. É lei divina. Causa e consequência. Causa e efeito, não tem jeito. Eu faço bem, eu planto bem, eu colho bem. Eu planto ventania e eu vou colher ventania. Então, é isso que eu quero? É isso? Eu tenho condições de... É uma reflexão individual e profunda de cada um de nós. Então, tudo nos é permitido. Tudo. Mas nem tudo nos convém. Até por todo esse ensinamento que nós já nos dedicamos. Estamos angariando, né? Somando esses entendimentos. Uma coisa muito simples, muito simples. A nossa tendência a julgar o nosso irmão. Eu posso julgar o meu irmão? Tudo me é permitido. Mas eu preciso entender, que está lá no Evangelho, que com a mesma severidade que eu julgar, eu vou ser julgada. Com a mesma benevolência que eu julgar, eu também vou receber a mesma benevolência. Então vamos ser benevolentes na hora de julgar os nossos irmãos, para que a gente também possa dispor dessa benevolência diante de Deus, né? Nós estamos ainda na lei de liberdade, estamos falando sobre o conhecimento do futuro. E na última questão, nós falamos que Deus sabe tudo. Tudo Ele sabe. Nós sabemos que Ele sabe tudo. E aí Kardec coloca que Deus já sabe das provas que nós temos que passar e que vamos sucumbir, que não vamos ser aprovados, vamos dizer assim. Aí Kardec pergunta, assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? E aí vem uma nota explicativa de Kardec em relação a isso. Assim sucede que entre os homens... Assim sucede entre os homens, porque a espiritualidade começa a responder a Kardec dizendo o seguinte: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Tá? Por que o homem não? Por que Deus nos criou simples e ignorante? E nos faz passar por provas que Ele sabe que nós vamos sucumbir. E aí Kardec está perguntando qual a necessidade dessa prova. E aí a espiritualidade começa a nos responder que equivale a que Deus tenha nos criados perfeitos. E a nota de Kardec, a nota esclarecedora de Kardec, começa assim: assim sucede entre os homens, a mesma coisa se dá entre nós. Por muito capaz que seja um estudante, brilhante, aquele estudante é brilhante, ele apreende as coisas com uma rapidez sem tamanho, ele é um exemplo de estudante. Nós não temos alunos assim.
Por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Mas não é assim que acontece entre a gente? Né? Aquele aluno brilhante, ele sabe tudo. Ele vai. Essa prova para ele é uma bobagem. Dizer, você não precisa mais fazer prova. Já vou te dar aqui o certificado de que você passou. Existe isso? Se aqui entre nós, que somos imperfeitos, que somos injustos, que ainda praticamos o mal, nós agimos com igualdade com os alunos, o que fará nosso Pai? Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar este ato. Não é na suposição. Vai condenar só porque eu acho que você vai cometer esse erro, então eu vou te condenar. Ele está nessa situação, então ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai fazer isso. Ele tem tudo para fazer isso. Não. O juiz, ele só condena quando ele está com uma denúncia... de um fato consumado e provado. Né? De uma acusação com fundamento. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. Aí vem Kardec dizendo dessas consequências. A certeza, se o homem soubesse, né? A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria aí na inação. Então, eu sei que vai acontecer algo muito, mas muito esperado por mim, que é muito venturoso, muito bom para mim, então eu vou ficar aqui, ó. Vai acontecer. Já estou começando a desfrutar de tudo isso, sem ter conseguido ainda. Isso de um acontecimento venturoso. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Não é verdade? Isso aí. O desânimo tomaria conta de nós. Tiraria a vontade de lutar. Vai acontecer. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Olha que esclarecimento de Kardec. Daí não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços. Mas, ignorando os trâmites, por que terá de passar para alcançá-la? Então, aquele fato venturoso vai me forçar. Se eu souber de antemão, me vai paralisar. Eu vou ficar só esperando aquilo acontecer. Mas aquele fato venturoso, eu não sei que ele vai acontecer, mas eu vou me esforçar cada vez mais para atingir cada vez mais uma melhor situação. E esse esforço, Célia, mesmo que a gente não consiga nessa encarnação, isso fica impregnado no nosso espírito. Isso vai fazer com que nas próximas encarnações a gente vá tendo a possibilidade de nos aproximarmos de conseguirmos aquilo que a gente não conseguiu na primeira. Por isso
de ser fundamental que a gente, mesmo que saiba, ou Deus saiba que nós não vamos conseguir, ou que vamos conseguir com muito custo, parcialmente, que a gente continue, para que a gente possa impregnar a nossa alma, o nosso espírito dessa tentativa, dessa mudança de rumo, de forma de agir na nossa vida. Isso nos lembra, né, Célia, aquele livro que uma das colegas indicou para nós, a Cláudia, né, Peregrino, 15 séculos de Eustáquio. 15 séculos. Que mostra esse livro, 15 séculos de Eustáquio, é um livro que mostra a trajetória de um espírito que saiu da barbárie até um momento em que ele já se encontra iluminado. Então mostra a trajetória, as encarnações, ele errar, ele cair naquele erro, ele desencarna no mundo espiritual, ele sofria todo aquele aprendizado, a doutrinação, ele tinha uma nova oportunidade do nascimento, voltava a errar, e ele foi assim durante 1500 anos. Até que, num determinado momento, ele consegue perceber. Mas ele percebeu depois de muitas tentativas, de muitos fracassos, que foram se somando e fazendo com que esse espírito tivesse essa condição de, num determinado momento, ele ter essa transição, essa mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento, essa porta de Damasco, todos nós vamos ter. Com certeza. E aí Kardec continua nos esclarecendo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada, incidentes esses, venturosos ou não. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Se fosse venturoso, eu ia me acomodar aqui. Se fosse uma infelicidade, um momento infeliz, eu iria me desanimar. Então, o conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Fazer para quê? Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quanto mais feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Qual é a novidade que Kardec está aqui nos falando? Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Verdade. Não é isso? Tá, conseguimos. Já conseguimos. Isso vai acontecer mesmo. É uma questão de tempo, então eu vou esperar o tempo passar. Não vou mais me preocupar com isso. E agora, Célia, nós vamos entrar num resumo. Não é uma pergunta de Kardec, mas é um resumo teórico do móvel das ações do homem. É como eu falei, né, Célia, esse capítulo, esse livro todo é muito importante. Mas essa lei de liberdade, ela é muito importante. Por isso é que Kardec dispensou tanta matéria com relação a ela. E agora, no final, vai fazer esse resumo para que a gente possa solidificar tudo que nós estudamos sobre a lei de liberdade até agora. Então, nós vamos... Não fala. Nós vamos passo a passo aqui, porque é longo. É longo. Poderia ser cansativo, mas não temos como ler isso simplesmente de uma leitura corrida e dar como resolvido a questão.
Nós vamos ter que ler gradativamente, fazendo as pausas e aprofundando um pouquinho mais, para que esse entendimento fique solidificado na nossa consciência. Então, esse resumo teórico do móvel das ações humanas é de como agimos. O que nós fazemos, como nós fazemos. É o nosso dia a dia. Então, ela está com uma questão 872. Nós vamos intercalar com a Célia. Vamos ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não foram, em absoluto, determinados previamente. Os crimes que comete não são o resultado de uma sentença do destino. Ele pode, com prova e como expiação, escolher uma existência em que sofra arrastamento ao crime, que pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas é sempre livre para agir ou não agir. Vamos parar aqui. Nós já falamos sobre isso durante esse estudo dessa lei de liberdade. Mas é só para Kardec estar fazendo esse fechamento agora, né? Porque, Nivaldo, olha bem como Kardec começa. O homem não é fatalmente levado ao mal. Ele não é. Ele se deixa levar. Faz a opção. Pelo contrário, né, Célia? A nossa programação é uma programação para nós acertarmos. É uma programação positiva. É uma programação para que a gente possa sair vitorioso dela. Por isso é que os espíritos nos orientam quando da montagem da nossa experiência não é colocado tudo que nós temos que reconsiderar. É colocado na nossa carga reencarnatória aquilo que a gente pode suportar. Que a gente vai dar conta. Ou que pelo menos a gente acha que vai dar conta. E tem... Sabe quando a gente fala assim, a carne é fraca? A gente fala muito isso, principalmente em relação às tentações. A carne é fraca. Mas as tentações, elas existem exatamente para nos servir de autoeducação, de prova. A carne não é fraca. O que é fraco é o espírito, porque é o livre-arbítrio que vai fazer com que eu decida ir ou não ir, fazer ou não fazer, cometer ou não cometer. Então, esse livre-arbítrio é que a gente precisa refinar. Vamos lembrar da nossa página de abertura, no nosso momento de reflexão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, ele continua. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente nos submetemos. Então, esse livre-arbítrio me dá exatamente essa condição de escolher o que eu quero passar. Lá no mundo espiritual? No mundo espiritual, nós já falamos, na hora da montagem da nossa programação reencarnatória e aqui. E aqui, quando encarnado, né? Aqui. Nós sabemos, eu posso fazer as escolhas que eu quiser na vida. Num determinado momento em que nós já estamos adultos, não vamos aqui, falamos que o livre-arbítrio, você falou, né, Célia, que ele
Ele é proporcional. Evidente que uma criança ela não vai exercer o seu livre-arbítrio 100%. Eu não quero escovar o dente, eu não quero ir para a escola, eu não quero tomar banho. Não pode. Mas estamos pensando aqui num adulto que tem as suas faculdades mentais. Nós temos o nosso livre-arbítrio de decidir qual é o caminho, qual é o que eu acho que é melhor para mim. Continuando, então, cabe à educação combater essas más tendências. Que educação é essa? É a nossa educação formal? É a nossa educação das escolas? É aqui do mundo da matéria? Não. É educação moral. É educação moral. Então, cabe à educação moral combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseado no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, exatamente isso. Pelo conhecimento das leis que regem esta natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Essa higiene também é uma higiene moral. Mas a própria higiene do corpo físico, a gente não aprende que tem que tomar banho todo dia, que tem que trocar de roupa, que tem que escovar os dentes. A gente não aprende essa higiene? A inteligência, a gente não modifica a nossa inteligência pela instrução, essa instrução nossa? Pelos estudos? A mesma coisa é a inteligência moral, é o comportamento moral. A gente precisa exercitar, a gente tem que aprender. E isso está onde? Dentro dessas leis naturais. E a lei de liberdade é uma delas. Pode continuar, Célia. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade... Então, nós, só recordando, a gente não fala isso há muito tempo, né, Célia? Nós temos alma e espírito. Alma encarnada. Toda vez que se fala em alma, é um espírito encarnado. O espírito está desencarnado. Está nesse mundo errante. Está no mundo dos espíritos. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras experiências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso que temos dito que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Então, no mundo espiritual, muitos de nós temos a possibilidade, podemos participar do nosso planejamento reencarnatório. Que nós já temos falado isso já há algum tempo. De acordo com o nosso grau, de acordo com o nosso grau de perfeição. E esse grau de perfeição vai nos fazer escolher aquelas provas, aquela existência corporal que nós, espírito, necessitamos. Aí é por isso que muitas das vezes a gente fala que nós participamos da nossa programação, aí a gente escuta, não, eu não participei, porque se eu tivesse participado, eu não escolheria isso, não escolheria passar por isso. Mas o nosso entendimento encarnado é diferente quando estamos no mundo da erraticidade, no mundo dos espíritos. O nosso entendimento é outro. O entendimento do espírito é que ele vai vir para passar um período, fazer um pequeno curso. Ele sabe um período muito curto.
Ele aqui na sabe. Terra. Ele sabe que ele vai vir, vai cumprir aquela predeterminação que ele está se submetendo e depois vai voltar com todas as glórias de ter conseguido cumprir o que ele planejou. E aí, né, Célia, ele só chama atenção desse nosso livre-arbítrio na escolha desse planejamento. Porque se nós acharmos que não queremos ainda tal prova, não nos é dado. Eles respeitam. Porém, há casos também daqueles espíritos que ainda não têm essa maturidade, esse entendimento, para que possam fazer esse planejamento reencarnatório, é o que nós chamamos, então, das reencarnações compulsórias. E ainda assim, nessas reencarnações, aonde nossos irmãos, ou nós mesmos, a gente, aqui na matéria, nós não temos, nós não sabemos, mas nessas encarnações compulsórias, ainda assim, tudo que esse espírito passa é pelo que ele necessita passar. E a possibilidade dele ser bem-sucedido, ela existe, ela é real. Ninguém, seja uma encarnação com a nossa participação ou sem a participação, que ela aconteça para dar errado. Nenhuma. E Kardec continua. Esta liberdade, a encarnação não anula. Eu vou voltar um pouquinho. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a reencarnação não anula. O livre-arbítrio é concedido pelo nosso Pai a todos os espíritos, a todos. Se ele cede à influência da matéria, é que se submete nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-la, concedido lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Você pegou lá? E ele nos manda aí na questão 337. Você foi lá? A questão 337, Kardec pergunta: a união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? E eles respondem: ela pode ser imposta, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que ocupará no mundo, poderá tornar-se para ele um motivo de castigo. Então, tem sempre, a gente precisa entender que tem sempre uma finalidade útil. É a nossa educação, é a nossa evolução. Nada é por isso que a gente diz que o acaso não existe. Porque não existe. Tudo tem uma finalidade. Voltando.
Para ter quem o ajude a vencê-la, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. A doutrina espírita nos diz que nós nunca estamos sozinhos. A cruz está pesada, o momento é muito difícil. Eu não estou conseguindo. Meu Pai, me ajuda. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos amigos familiares, nós temos uma espiritualidade imensa que torce e nos ajudam nessa encarnação. Nós não viemos aqui sozinhos. Não é porque estamos encarnados que nosso Pai esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Ele sabe que mais do que nunca nós precisamos dele. Então é só invocar. Pai, me ajuda. Pai, eu não estou conseguindo. E a ajuda vem. A força chega. E Kardec continua. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Mas não é? Não teria responsabilidade Nenhuma. sobre as suas escolhas. Se eu não tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas, eu não posso ser condenado pelo resultado positivo ou negativo que eu venha a ter delas, né? Mas não é? A culpa é sempre nossa. A culpa vai ser sempre nossa, como o mérito também vai ser nosso. sempre nosso. Então as escolhas precisam ser nossas. E isso, a tal ponto, está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Mas não é? Ou, se assim não fosse, não existiria a crítica. Então, se tem a crítica, tem o elogio. E é em função do que se faz ou não se faz que vamos ter a crítica ou o elogio. O elogio é a recompensa. A crítica seria o castigo. Quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Um animal. Quem diz vontade, diz liberdade. É a vontade de fazer ou a vontade de não fazer. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. A mesma regra para praticar, no caso, a vontade de praticar o mal, é a vontade também de não praticar o mal, ou seja, de praticar o bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conduta, à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto
não renuncia, malgrada a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Nivaldo, eu acho que a gente vai ter que voltar, porque o nosso tempo já expirou. Já acabou. Pode voltar esse último parágrafo, né? E dar continuidade na semana seguinte. Certo? Sempre o livre-arbítrio, né? É. Porque a gente precisa. Então, esse vai ser o programa. Vamos fechar, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, ao nosso irmão Kardec, por todos esses ensinamentos, esclarecimentos, nos mostrando a nossa responsabilidade nos nossos atos, nas nossas decisões, nos fazendo refletir sobre essa palavra liberdade, porque eu tenho liberdade, a gente proclama toda hora, eu tenho, eu posso, mas a gente precisa entender que nem tudo nos é conveniente, que a nossa liberdade, ela tem limites, que eu preciso entender, que nós precisamos entender que a nossa liberdade sempre vai terminar quando ela ferir, quando ela ultrapassar o direito do meu irmão. Agradecemos, Mestre, e te pedimos que alimente essa nossa perseverança, essa nossa vontade, essa potência que nós temos, chamada vontade, de procurarmos, de nos aprofundarmos nesses ensinamentos. Te agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos que a tua mão, Mestre, esteja sempre estendida, nos conduzindo por esse caminho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.